Que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa habitar em cada coração de todos os nossos amados irmãos, os que estão aqui presentes, os que estão presentes virtualmente, nos acompanhando através da internet, que o Senhor possa inspirar com seu Espírito a cada um para entender a sua palavra. Amados, nós ainda estamos com uma série de temas sugeridos por alguns irmãos. Esse tema, Jesus como sumo sacerdote, foi sugerido aí pelo nosso amado irmão Luciano, né? Irmão Luciano, lá de Belo Jardim, no Pernambuco. E aí ele sugeriu, queria que fizéssemos uma abordagem sobre esse tema, e a gente está trazendo. E qualquer outro irmão daqui ou do Brasil, ou de qualquer outra parte do mundo que nos assiste, que quiser ampliar os conhecimentos sobre algum tema, nós estaremos aqui trazendo, né? Porque o conhecimento de um serve para o outro. A pergunta de um responde o questionamento do outro. E eu gosto muito de atender a necessidade da igreja. Quando a igreja pede, porque é uma necessidade, né? Obviamente, tem os nossos temas, mas também a gente gosta muito de atender o que a igreja está apontando como necessidade. Então, o tema que nós vamos estudar hoje é Jesus, o sumo sacerdote, né? A figura do sumo sacerdote nos ritos e cerimônias consagradas ao Altíssimo, no antigo tabernáculo dado aos hebreus, harmoniza-se perfeitamente com a santa obra de Jesus Cristo. Os homens que foram ungidos para essa função, como Arão, Eli, Abiatar e tantos outros, eram apenas meros tipos que apontavam para o Messias, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse sim, o verdadeiro sumo sacerdote de Deus. E é justamente isso que a gente vai trazer aqui. O que há de tão profundo, de tão belo na figura do sumo sacerdote? E tão belo no sentido espiritual e profundo, se cumprindo na pessoa de Cristo, né? Então, o que fazia o sumo sacerdote na tipologia do antigo santuário, do antigo tabernáculo, lá nos dias de Israel, a partir de Moisés e Arão? O que fazia? O sumo sacerdote, ele era o chefe geral de todos os sacerdotes. Ele era o senhor dos sacerdotes. Não é à toa que o primeiro sumo sacerdote foi Arão. E todos os sacerdotes, os filhos, mostrando a superioridade do pai sobre os filhos, né? Ele, obviamente, Arão, um ser humano, seus filhos, seres humanos, e ele, o maioral, aquele que comandava, que mandava, né? E a partir de então, nesse sacerdócio levítico, a partir de Arão, só podia ser sacerdote quem fosse filho direto de Arão, descendente direto. Os filhos, os netos, bisnetos, tataranetos, nenhum outro levita de outra família cuja ascendência não encontrasse Arão poderia ser sacerdote. Uma mensagem muito clara para isso. O sumo sacerdote era aquele homem que era, sobretudo, o chefe. A última palavra era dele em relação às administrações da manutenção do templo. A última palavra sempre foi a de Deus. Mas, em relação às coisas do cotidiano, o que fazer, como fazer, ele estava ali como um homem consagrado, o mais consagrado, para que pudesse conduzir a igreja com muita sabedoria, com muita experiência, para que, sempre com base nas Escrituras Sagradas, para que a igreja não escolhesse caminhos de escuridão e de pecado, né?
Pois bem, o texto base que nós escolhemos aqui para refletir está no livro de Levítico, o livro dos Levitas, o livro escrito para o sumo sacerdote, para os sacerdotes em primeira mão e para cada um de nós hoje também, né? Olha o que diz lá no livro de Levítico 21:10. O sumo sacerdote, aquele que entre seus irmãos foi ungido com óleo da unção, obviamente, e foi consagrado para vestir as vestes sacerdotais, não deve deixar sua cabeça descoberta, nem rasgar as suas vestes. Veja que toda essa recomendação aqui eram recomendações tipológicas, cerimoniais, né? Se eu quiser fazer tudo isso aqui agora, depois que o verdadeiro sumo sacerdote se estabeleceu, Jesus Cristo, ou que Deus o estabeleceu, eu estaria, como diz Paulo, voltando aos antigos rudimentos, trocando o original por uma cerimônia, por algo cerimonial, que tinha um prazo de validade, como todo tipo. O tipo tem um prazo de validade até chegar o antítipo. Depois dali, não faz mais sentido, porque é como se você tivesse a foto, dizer assim, eu estou com saudade do meu filho, da minha filha, da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, que está em outra cidade ou até no outro país. E eu mato a saudade olhando para aquela foto. Mas chega o dia que você recebe a sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe pessoalmente. Você ainda vai estar olhando para a foto? Tem sentido? Não tem sentido. Assim era a relação tipo e antítipo, tá bom? E aqui o texto diz que o sumo sacerdote, primeira coisa, era alguém ungido. E você sabe o que significa a palavra Messias? Ungido. A palavra Cristo, Christos no grego, vem também do termo ungido, mas a palavra original é Messias. E a palavra ainda no hebraico original não é Messias, é Meshishá. Vem do termo ungir, com óleo. Como Davi foi ungido para ser rei, como Arão foi ungido para ser sumo sacerdote. Por isso que o sumo sacerdote era alguém ungido. Todos os ungidos na Bíblia, eles trazem de alguma forma um tipo de Cristo. Porque Cristo é o grande ungido. O Messias, o nome disto foi inventado por causa dele, o ungido. Com óleo não é qualquer óleo, é um óleo consagrado, uma tipologia do verdadeiro Espírito Santo de Deus. Ele não deve ser ungido e ele é ungido com o objetivo aqui, para vestir as vestes. Vestes na tipologia bíblica se refere à justiça, alguém que vinha vestido da justiça, alguém que se tornou justo pelo poder de Deus, né? E ele não deveria fazer duas coisas: manter a cabeça descoberta, o sumo sacerdote, porque inclusive foi feito um turbante, uma espécie de coroa para o sumo sacerdote, que tinha aqui na tiara dele, a base do turbante, uma faixa de ouro escrita o que lá? O que é que tinha escrito lá? Agora eu quero testar a memória de vocês na série O Santuário que a gente viu. O que é que tinha escrito lá? Na testa, na fronte do sumo sacerdote. Vocês lembram? Lembra não? Santidade ao Senhor. Por isso que ele era consagrado. Ele não poderia ter a cabeça descoberta. Ou seja, a cabeça deles deveria estar sempre coberta com a santidade ao Senhor, com a graça de Deus, com o conhecimento de Deus. Cada um de nós não pode viver nenhum minuto do dia com a cabecinha vazia nas coisas deste mundo. A cabeça tem que estar sempre coberta com o Santo Espírito, a unção do Espírito de Deus. Por isso que o Espírito vem sempre do alto para ungir, como foi sobre Cristo, cobrindo a cabeça de Cristo, né? E aí, diz aqui, e nem rasgar suas vestes, não desistir da justiça de Deus. Foi o que fez Caifás, sumo sacerdote, quando Cristo disse, ele disse para Cristo, se tu és o Filho de Deus, dize-nos, eu imploro, disse ele, não foi? Cristo falou, eu sou, e você vai me ver voltando nas nuvens do céu, rodeado de anjos com poder e muita glória. Ele foi e rasgou as vestes.
neste momento, ele estava rejeitando tipologicamente toda a justiça que vinha de Deus através de Cristo. Naquele momento, ele também estava dizendo para mim e para você: nós acabamos de rasgar todo o sacerdócio levítico. Os levitas, eu como chefe dos levitas, estou desistindo do sacerdócio para sempre. E aí quando Cristo vai lá, rasga o véu do templo de alto a baixo, diz assim: cessou todo o ritual do santuário aqui agora, não tem mais sentido. Qualquer ritual no lugar santo, santíssimo, em qualquer lugar, todo o serviço deste templo está cumprido o seu tempo, na morte de Jesus Cristo. Olha que beleza, o grande sumo sacerdote. Vamos então aqui para tratar primeiro passo da tipologia, a obra do sacerdócio na carne. A obra do sacerdócio na carne de Arão. O sacerdócio do Antigo Testamento era um sacerdócio que ele focava a carne, a hereditariedade. O sacerdote que vai assumir tem que ser filho da mesma família, do mesmo sangue daquele que foi sumo sacerdote ou sacerdote, ok? Tem que ser daquela família. Por isso que Paulo vai falar muito, Jesus também vai falar bastante. Não é a carne, é o espírito. Essa coisa da descendência da carne era da antiga aliança, a aliança das cerimônias que foi fundada, fincada, concluída lá na morte de Jesus Cristo, quando o véu do templo é rasgado. Esta é a aliança com os mandamentos consistentes de ordenanças do que Paulo fala. Né? Olha que coisa interessante. Então vamos para as tipologias. E aqui eu trouxe 10 tipologias nessa questão do sumo sacerdote. Eu trouxe aqui comentários. Trouxe textos e comentários. Por que eu trouxe aqui? Ainda não vou entrar diretamente agora, por enquanto, nos textos bíblicos, que está um pouco mais abaixo. A gente vai chegar lá. Por que eu fiz isso aqui? Eu gosto sempre de apresentar o verso bíblico, explicar o verso bíblico, porque eu amo Bíblia. E vocês aprenderam a amar também a Bíblia. Mas eu trouxe uns comentários aqui, porque isso aqui vai virar um PDF, um documento escrito, que eu envio para todo o Brasil. Então, para aqueles que querem fazer uma pesquisa mais aprofundada, eu vou deixar isso aqui disponível para quem quiser. E amanhã, nos grupos, eu sempre coloco o PDF junto com o link, para que vocês possam se aprofundar. Então, vamos falar. Vamos lá. Primeiro, o sumo sacerdote estava ali, sobretudo, para oferecer sacrifícios. O sumo sacerdote, ele ocupava 90%, 95% do seu tempo de serviço ao templo, fazendo sacrifício. Então, os sacerdotes aí, eram responsáveis pelo sacrifício dos animais e obviamente, em expiação do pecado do povo. Está lá no Levítico, capítulo 1 até o capítulo 7, que a gente já viu aqui, né? Esse sacrifício aqui, a gente já trouxe aqui, significava de holocausto, oferta de cereais, sacrifício de paz, sacrifício pelo pecado e sacrifício pela culpa. A gente estudou isso aqui também com profundidade aqui, quando estudamos sobre o santuário. Então, o primeiro papel do sumo sacerdote era oferecer sacrifício. Jesus, como sumo sacerdote, fez o quê? Ele foi além. Por isso que ele é o sumo sacerdote. Porque ele não ofereceu sacrifícios, ele se ofereceu como o sacrifício. Então é muito superior aos sacerdotes, ao sumo sacerdote, e o sumo sacerdote Jesus Cristo. Segundo, o sacerdote estava ali para fazer mediação. A palavra mediação, mediador, você pode usar como sinônimo mais atual, o advogado. A palavra mediador vem do termo médio. Pequeno, médio e grande. Onde é que está o médio? No meio. A palavra médio vem também de meio. Então, a mediação era aquele que se colocava no meio, entre Deus e o homem. É por isso que o sumo sacerdote pegava o pecado, isso na cerimônia, viu? Isso não era literal, não. É como se ele pegasse os pecados do povo lá fora, juntasse no sangue de um animal inocente, o bode,
E aí ele entrava para o lugar santíssimo diante de Deus, ele saía diante dos homens, passava no meio, que é o lugar santo onde ele ficava, e entrava agora no ambiente de Deus, o Santíssimo, para levar até Deus. Por isso que ele fazia o trabalho da mediação. Hoje, eu e você com Cristo somos co-mediadores. Não que a gente seja um mediador como Cristo, mas no projeto de Deus, que era a reconciliação, Paulo diz que nós nos tornamos reconciliadores com Cristo. Então hoje eu ajudo Jesus no processo da mediação. Embora que nas minhas dificuldades, quando eu estou na dificuldade, ele é o meu mediador. Ele é quem medeia por mim, né? Êxodo capítulo 28, versículo 29 a 30, vocês podem verificar isso que eu estou dizendo aqui. O terceiro ponto, o sumo sacerdote, ele tinha uma grande missão, que era ensinar ao povo. Mas não era ensinar apenas tendo o livro da lei, porque só tinha 2 pessoas que tinham os livros da lei, lá em Israel. Um era o sumo sacerdote. Os livros da lei estavam sob o seu poder. E a segunda pessoa que tinha o livro da lei, que quando era entronizado, coroado, recebia uma cópia do livro, era o rei. O sumo sacerdote e o rei, eles tinham os livros da lei. O rei era obrigado a conhecer a lei. Ordem de Deus, claramente. E justamente até porque o sumo sacerdote, ele tem status de rei no âmbito espiritual. O rei, obviamente, tem a função de rei no âmbito sociopolítico. É por isso que os 2 usavam coroas. Os 2 usavam essa cobertura, coroa. E Cristo é o rei e sacerdote. Por isso que a Bíblia diz lá no capítulo 7 de Hebreus, que o rei e sacerdote de Salém, Melquisedeque, ele era rei e sacerdote de Salém. Cristo é rei e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Porque ele não era apenas como Arão era. Arão era apenas uma espécie de rei da parte religiosa. Davi, rei ungido da parte sociopolítica, econômica, parte social. Jesus acumulou as 2. Por ser ele o sumo sacerdote perfeito. Ok? Então, ele tinha por ter o livro da lei, não tinha só que ler, tinha que conhecer e transmitir isso para os seus filhos sacerdotes e para o povo. Não era transmitir apenas o conhecimento, mas praticar o conhecimento também, obviamente. Ele oferecia incenso. O sumo sacerdote, no dia da expiação, por exemplo, dia 10 do mês 7, chamado hoje de Yom Kippur, muito conhecido pelos judeus com essa palavra Yom Kippur, o dia do julgamento, o dia da expiação, e então ele oferecia incenso, oferecia diante de Deus incenso. A Bíblia diz que as orações dos santos são como um cheiro de incenso suave. Esse é um processo que está implícito a ideia também da mediação. As nossas orações só chegam ao Pai como um cheiro de incenso suave através de Cristo. Por isso que Paulo diz assim, tenhamos em nós o aroma de Cristo. Não é o perfume de Paulo, não é o perfume de Pedro nem de João, é o aroma, o perfume de Cristo. Porque só ele, através do seu caráter, da sua justiça, ele apresenta a minha oração como intercessor diante do Pai. Que bênção, né? Êxodo 30, 7 e 8. Ele também tinha a obrigação de manter o templo. Como é manter o templo? O manter aqui é no sentido de administrar a manutenção do templo. É nesse sentido, né? Não é que ele era obrigado a manter com seu próprio salário, porque nem salário ele tinha. O sumo sacerdote vivia 2 dízimos. A única herança que ele tinha em Israel era os dízimos. Está lá na lei, né? Então, manter aqui é no sentido de coordenar a administração, não deixar o templo cair os pedaços, né? Faltando um reboco ali, substituição de uma pedra, substituição de uma madeira, a cortina está se rasgando, faz uma nova, uma bacia está amassada, faz outra. Era manutenção do templo, e por isso tinha as ofertas,
do templo, que era para manutenção do templo, diferente do dízimo. Então, ele tinha a obrigação de, como administrador consagrado, é por isso que Jesus contou várias parábolas, viu, Eva? Do mordomo, mordomo é administrador, que não estava administrando, estava do mordomo infiel, né? Cristo falando diretamente ali para o sumo sacerdote e os sacerdotes que estavam sendo tirado a mordomia deles e dado, né, para outros. Cristo estava contando essa parábola, apresentando também o fim do sacerdócio levítico, ok? Então eles tinham essa obrigação. E na tipologia, melhor dizendo aqui, qual a obrigação de Cristo? Manter também o templo. Cristo mantém o nosso templo. Porque a Bíblia diz que o Pai enviou ao nosso templo, ao nosso coração, à nossa mente, o Espírito do seu Filho. É Ele que nos mantém de fé, nos inspirando com seu Espírito e tal. Ele, por isso que Ele é o verdadeiro sumo sacerdote, coisa que os antigos jamais poderiam fazer com este templo verdadeiro, vivo, santo e agradável ao Senhor. Então, o sacerdote também lhe determinava a pureza ritual. Era ele quem dizia ao leproso, você está limpo. Era ele quem dizia, você está limpo, você não está limpo. Mostrando claramente que Cristo, quando encontra aquele leproso lá e toca nele e diz assim, olha, o leproso fala, Senhor, eu quero ser puro. Se tu queres, eu posso ser puro. Aí Cristo falou assim, eu quero. E toca nele. Mostrando claramente que Cristo ali estava determinando a pureza daquele homem, na figura, né, na tipologia do verdadeiro sumo sacerdote, né? Levítico capítulo 13 e 14. O sétimo, ele deveria conduzir as celebrações. Ele estava à frente, ele era o cabeça, ele quem dizia, faz isso, faz aquilo, os cânticos dos levitas, cantores, assim, ele é que conduzia. Assim como Cristo conduzirá, o próprio Cristo diz, diante do Pai lá, se você não me negar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Eu quem conduzo as coisas lá. Se o Espírito de Cristo não nos conduzir aqui, nas nossas cerimônias, nos cânticos, na pregação da palavra, meu irmão, a gente não é templo e nem é sacerdote submisso a ele. Ele tem que nos conduzir. E nenhum sacerdote antigamente tem a capacidade de me inspirar, de inspirar você para pregar a palavra. Só Cristo, né? Conduzir as celebrações. Guardar o conhecimento, ou seja, guardar no sentido de manter o conhecimento dentro da comunidade para que as falsas doutrinas não venham, os enganos das outras nações venham confundir o povo. Guardar no sentido de guardar no coração e preservar. Malaquias 2, versículo 7 e 8 é muito claro em dizer, na boca do sacerdote está o conhecimento. E ele tem a obrigação de ensinar isso ao povo. 9. Ele também tinha, por obrigação, receber ou coordenar através dos outros sacerdotes o recebimento dos dízimos e das ofertas, que eram só não no ano terceiro que os dízimos a pessoa entregava mesmo lá na terra onde ele morava lá. Quem morava em Jerusalém, entregava ali no templo em Jerusalém. Mas os levitas espalhados por toda Israel, esses dízimos eram entregues lá, que era o ano terceiro, o ano dos dízimos, as pessoas faziam ali, entregavam das suas próprias terras, né? Então o sumo sacerdote era o responsável ali, o maioral, o chefe, para distribuir entre os seus filhos, os seus parentes, né? A distribuição equitativa dos dízimos da alimentação que ele recebia lá, né? Assim, Cristo também é aquele que distribui com cada um de nós o quê? A alimentação espiritual da sua palavra, né? Muito bem. E o último aqui, ele tinha também, o sumo sacerdote, a função, o poder instituído cerimonialmente para ungir e para consagrar não só o rei, só quem podia consagrar o rei e coroar era o sumo sacerdote, né? Por isso que na Idade Média você vê sempre os papas
coroando um rei, né? Porque o Papa de Roma diz que ele, em 1929, ele passou a ser como Cristo exatamente, porque agora o Papa de Roma ele passou a ser sumo sacerdote da igreja e também rei do Estado do Vaticano, né? A igreja chega a dizer isso, que o papado atingiu a sua plenitude a partir de 1929, quando o Estado se torna, quando a igreja também se torna um Estado, né? Pois bem, vejam que coisa interessante aqui, ó. Ungir e consagrar. Hoje, muitos pastores chegam, colocam a mão na cabeça do outro pastor, faz uma oração, eu lhe ungi pastor. A outro faz, eu lhe ungi apóstolo. Já imaginou? Um homem dizer assim, eu estou botando a mão na sua cabeça, estou lhe ungindo apóstolo. E o outro aceita, acredita que isso é verdade. Mas só quem pode ungir é o sumo sacerdote. Quem disse não sou eu. Ó, Êxodo 29, 1-9 e 1 Samuel, é o sumo sacerdote quem unge. Ou o enviado de Deus naquela condição para fazer isso. No caso de Samuel, era, segundo a ordem de Melquisedeque, o homem que Deus estava escolhendo, segundo o seu espírito, para fazer isso. Ok? Para ungir. Então eu, Fábio Amaro, se vocês me elegerem, para vocês eu sou um pastor presidente, um apóstolo, um profeta, não sei o quê. Quem tem que ungir vocês é Cristo. Não sou eu que tenho que ungir. Eu com a igreja posso orar, juntamente com a igreja toda, pedindo que o Senhor unja vocês. Mas quem unge tem que ser Jesus Cristo. Porque Ele é hoje o verdadeiro sumo sacerdote. Pedro diz lá em Pedro 1,9, na primeira carta de Pedro 1,9, ele vai dizer que nós somos sacerdotes. Participamos de um sacerdócio real. Sabe o que eu escutei, que deu vontade de rir, da ignorância de um pastor? Pastor forte aí, viu? Ele está dizendo assim, olha, sacerdócio real nobre, usando um contexto lá, dizendo assim, olha, Paulo diz que os bereanos lá em Bereia eram nobres. Sabe por que eram nobres? Porque naquela época, ele disse assim, Fernando, olha o absurdo. Naquela época, era muito caro comprar um papiro, é verdade. Então os bereanos eram nobres porque eram ricos. E eles tinham condição de comprar papiro. Ele usou a palavra nobre ali no contexto que Paulo usa para se referir a dinheiro. Que os bereanos eram nobres porque eram ricos financeiramente. Eu fico olhando assim, quanta maldade no coração desse pastor, quanta perversidade, porque a palavra nobre ali está se referindo, Paulo está falando de uma nobreza no sentido espiritual. Pessoas que têm o espírito do reino de Deus, a nobreza de Deus, uma nobreza no sentido espiritual. Não no sentido financeiro. Porque se nobre ser rico financeiro, lá em Roma, Eva só tinha nobre. César era um nobre, maior do que os bereanos. Os senadores de Roma eram nobres, maior do que os bereanos. E eu fico olhando, viu, Abraão, para esses pastores, e tem gente que acredita. Você e eu que não temos dinheiro não somos nobres. Já imaginou que absurdo? Ele não consegue. E essa maldade, viu, Bian? Essa é a maldade que eles estão fazendo por aí, enganando o povo. Jesus é quem unge e consagra, não é com dinheiro, é com a inspiração do seu Santo Espírito, que nos traz saúde física, saúde espiritual, discernimento nos momentos mais difíceis de nossa vida para tomar as melhores decisões, sobretudo para testemunhar da verdade de Deus para o mundo. E chegamos aqui, meus irmãos, agora diretamente ao texto espiritual aplicando a Cristo. Vamos entrar aqui nos versos agora, que eu quero aqui me deter de forma mais profunda, segundo a palavra de Deus. Jesus, como sumo sacerdote, ele é fiel irmão. Um irmão fiel. Olha o que diz Hebreus 2,17. Por isso convinha que em tudo, em todas as coisas, semelhante a quem? Aos seus irmãos. Para que ele se tornasse o quê? Um misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, nas exigências espirituais de Deus, para que ele pudesse expiar os nossos pecados, o pecado dos seus irmãos, o pecado do povo. Então veja que Jesus, ele se tornou
sumo sacerdote por causa de 3 coisas. Porque ele foi fiel, porque ele foi misericordioso, sobretudo porque foi nosso irmão. E se Jesus era um Deus, ele não pode ser meu irmão, porque ele é de outra espécie. Se Jesus tinha natureza divina, ele não pode ser meu irmão, porque ele se torna de outra natureza, de outra espécie. E o texto que nós lemos aqui, o verso base lá de Levítico, capítulo 20, que nós lemos aqui no início, diz lá: o sacerdote tem que ser do meio dos seus irmãos. Sumo sacerdote tem que ser irmão. Olha que beleza. Então, primeiro ponto que nós temos que entender: Jesus como sumo sacerdote, qualquer igreja que defenda a doutrina do santuário e Cristo como sumo sacerdote, não pode defender Jesus como um ser divino ou como um Deus, porque ele é nosso irmão e ele só se tornou, por ser o nosso irmão, é que ele olha para mim, vê a minha dificuldade, compreende porque ele passou tudo que eu passei e ele agora é misericordioso, porque sabe das minhas debilidades, das minhas dificuldades. Porque a misericórdia, ela só aflora no meu coração em relação ao meu irmão, quando eu sei as dificuldades que ele passa. É assim ou não é? Né? Então ele é misericordioso. E é o quê? Fiel. Eu posso falhar com você. Eu posso prometer alguma coisa para você, e mesmo sem eu querer, acontecendo um incidente, e eu não chegar na hora que eu me comprometi com você. Mas Cristo não. Ele não falha, ele vai ser fiel para com você. Por isso que todos os sumos sacerdotes falharam. Arão falhou, Eli falhou, Abiatar no tempo de Davi falhou, mas Jesus não falha. Por isso que ele se tornou o sumo sacerdote. Segundo ponto: um de nós, único de Deus, o único sumo sacerdote que foi providenciado pelo próprio Deus. O sumo sacerdote Arão, o primeiro, foi providenciado por Moisés. Foi Moisés quem o ungiu. Mas Jesus não. Ungiu Jesus logo quando ele saiu do Rio Jordão, do batismo. Foi o próprio Deus quem ungiu. Deus não mandou João Batista ungir a cabeça de Jesus, não. Deus não mandou nenhum profeta, até porque fazia 400 anos que não tinha mais profeta no tempo de Jesus. Foi o próprio Deus quem ungiu Jesus. Né? O único. Olha o texto. Hebreus 4, versículo 14 e 15 diz assim, ó: visto que nós temos, visto porque Paulo está dizendo assim claramente, ó, isso é notório, é claro, todo mundo sabe disso dentro do cristianismo, visto que temos um grande, porque ele não é igual a Arão, ele é maior, um grande sacerdote, um grande sumo sacerdote. Sabe quem é ele? Jesus, o Filho de Deus, que adentrou no lugar santíssimo nos céus. É isso que está escrito aqui? Ele adentrou num santuário chamado lugar santíssimo no céu, ou ele adentrou os céus? Porque tem gente que não lê isso direito. Tem gente que está inventando um santuário literal no céu, quando Cristo entrou e ficou trancado dentro de uma sala, porque Deus vive trancado no céu, num santuário literal. Inventaram isso. Não entenderam a tipologia. Ele adentrou os céus, assim como o próprio texto diz, que ele adentrou ao Santíssimo. Ele adentrou ao Pai, não adentrou a um lugar. E as pessoas não entenderam o que Paulo disse. Não só aqui no capítulo 4, mas no capítulo 9, quando ele começa dizendo: o que eu vou falar aqui agora tem a ver com figuras. Então, tudo que eu vou falar a partir de agora são figuras. Não deem literalidade ao texto. Ele adverte no capítulo 9 de Hebreus. E ele diz: o Filho de Deus que adentrou os céus, apeguemo-nos com firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se, a misericórdia que ele citou lá no capítulo 2, compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim, alguém que como nós quer dizer igual a nós, passou por todo tipo de tentação, porém, não cometeu pecado.
Olha, meus amados irmãos, por que ele é um perfeito sumo sacerdote? Primeiro é que o sumo sacerdote é o único que chegou diante de Deus o Pai. Não foi aqui na terra, diante do santuário, que não existe mais. Ele adentrou ao verdadeiro santuário. Quem é o verdadeiro santuário? Quem é? Deus o Pai. Eu estou no Pai. O Pai está em mim. Quem é o santuário de Deus? Cristo. Nós também somos santuários de Deus se estivermos em quem? Em Cristo. Simples assim. Quem está dizendo isso sou eu. É Paulo dizendo de diversas formas. Então, quando ele diz aqui, com todas as letras aqui, olha. Aqui o texto bem claro. Como nós. Em tudo como nós. Preste atenção nesse texto. O texto está dizendo que eu posso ser tentado em todo tipo de pecado? Não. Eu, individualmente, Fábio Amaro, sou tão fraco que a Bíblia diz que Deus não permite que eu seja tentado além das minhas forças. Então Deus me permite, na minha vida, o Senhor Jesus, né, que está diretamente coordenando tudo isso, Ele permite que algumas provações cheguem para mim. Mas outra Ele não permite, porque eu não posso suportar. A Bíblia diz, olha, Deus não nos envia provação das quais a gente não pode suportar. Mas com Jesus foi diferente. Todas as tentações que você possa pensar na sua vida, foi para Ele. Justamente para que Ele possa compreender a sua tentação, a minha, a de todo mundo. Para que Ele pudesse ser sumo sacerdote, Ele precisava experimentar todas as tentações e provações de todos nós juntos. Mas nós não. Nós somos provados, tentados e provados segundo o filtro justo de Deus, pela sua misericórdia. Que lindo isso, não é? Por isso que Ele é o sumo sacerdote. É por isso que nós nunca seremos sumos sacerdotes, como alguns querem por aí ser chamados de pastor presidente, o apóstolo dono da igreja. Meus amados, cuidado com isso. Nós só somos servos de Cristo. Nada mais além disso. Um título, uma obra. Qual desses aí? Olha como sumo sacerdote. É apenas um título, é? Uma obra? Vamos ver. Hebreus 5, versículos 5 e 6 diz assim: assim também Cristo não tomou para si a glória de tornar-se sumo sacerdote. Veja que o Pai o torna sumo sacerdote, mas Ele não toma para si a glória do título ser sumo sacerdote. Alguma vez Cristo aqui na terra, ou Ele quando fala no Apocalipse diz assim, eu sou o sumo sacerdote, me respeite. Ele fala assim? Quando Ele estava com um discípulo, alguma vez Ele disse isso para os discípulos? Teve uma vez que Ele diz assim, ora, vocês me chamam de Senhor, e de fato eu sou Senhor de vocês. É a única vez que Ele fala. Ele falou isso uma vez para mostrar o que Ele ia dizer é o seguinte, olha, se eu sou Senhor de vocês, me ajoelhei para lavar os pés de vocês, mostrando que, olha, não tem nenhuma dificuldade de eu me tornar servo escravo, porque quem lava o pé de uma pessoa é um escravo daquele que ele lava o pé. Se eu sou Senhor, fiz isso. A única vez que Ele usa, sabe o que Ele vai dizer para os discípulos o tempo todo? Eu vim aqui para servir vocês. Vá lá, Maria, fala para os meus irmãos. Cristo nunca deixou que um título tomasse conta. O Pai o tempo todo, esse é meu filho, filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus. E Cristo o tempo todo, eu sou filho do homem, filho do homem, filho do homem. O título que Ele mais amava, filho do homem. É o que Ele cita na Bíblia toda. Sendo Ele, de fato e de verdade, o Filho de Deus, Ele nunca rogou isso. Falava de outra forma, meu pai, meu pai, meu pai, e obviamente o povo entendia que Ele estava, né, dizendo Filho de Deus. Então Ele diz, ó, Ele não tomou para si a glória de querer ser o sumo sacerdote, mas foi Deus quem lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E em outro lugar Ele disse, tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Então veja que Paulo aqui, eu entendo que Paulo, né, escritor de Hebreus, Paulo está dizendo o seguinte aqui, olha, né? O Senhor disse, está lá no Salmo 2, versículo 7, tu és meu filho, hoje te gerei. Ou seja, um sacerdócio ele é gerado pela unção.
Está falando geração a partir da unção, né? E ele diz aqui, ó, tu és sacerdote para sempre. Você não é um sacerdote segundo o Arão que morreu, segundo os outros que morreram, mas você é sacerdote para sempre. Paulo aqui está dizendo, usando o livro de Salmo, né, para dizer claramente o termo sacerdote, no sentido de Cristo ser o sumo sacerdote. Ok? A diferença, a superioridade. A diferença entre o sacerdócio da carne, levita, e o sacerdócio no espírito, Jesus. A diferença de um sacerdócio baseado em liturgias passageiras que se repetiam todo dia, todo ano, e um sacerdócio realizado no espírito, efetivamente, quando ele faz uma vez, serve para a eternidade toda. Vamos perguntar aqui a Bíblia como é. Hebreus 7, versículo 26 e 27 fala assim, ó, tal sumo sacerdote era exatamente o que precisávamos. O tal aqui que ele se refere a Cristo como sumo sacerdote. Esse tal Jesus, o sumo sacerdote, era o sumo sacerdote que a igreja precisa. Porque ele é o quê? Santo, inculpável, puro, separado dos pecados, exaltado acima dos céus. Eita, acima das nuvens dos céus, né? É o que ele quer dizer aqui. Exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, por mais consagrados que fossem, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia. Primeiro, oferecer pelos seus próprios pecados e depois oferecer pelos pecados do povo. Ele sacrificou por seus pecados, pelo pecado do povo, seus aqui não é os seus de Cristo, mas os pecados do povo, de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Isso aqui é uma aula que Paulo está dando. É uma aula para os hebreus, para que eles nunca mais voltassem àqueles antigos rudimentos, querendo construir templo, querendo comprar roupa para levita, como estão fazendo agora, querendo construir o terceiro templo, trazer levita de volta, gerar uma vaca vermelha para iniciar o sacrifício tudo de novo, rejeitando o Messias, o Cristo que já veio. Não adianta. Aqueles lá, do dia de Moisés até os dias de Cristo, foram 1.500 anos, meu irmão, 1 milênio e meio. É muito tempo, não é não? Vocês lembram dos teus trisavós que viveu lá em 1800 e pouco? Alguém lembra aqui? Não existe mais, apagou, a memória acabou, não tem mais. Alguns famosos têm algumas lendas escritas por ele, mas os outros acabou-se. 1.500 anos, meu irmão. Eles todo dia, matando animal, todo dia, ao longo do ano eram milhares de animais, eram verdadeira carnificina de sangue dia e noite. E nunca resolveram o problema do pecado. Cristo foi só uma vez lá, resolveu o problema de uma vez, mas ele não resolveu o problema, resolveu o problema do santuário. O maior dos santuários, que é o corpo, que é a mente do homem, resolveu o problema de todas as pessoas do passado e todas as pessoas do futuro. Por isso que Paulo está falando da grandiosidade aqui, por isso que ele é superior a todos os outros. Jesus nunca entrou lá nos céus diante de Deus para dizer assim, papai, perdoe os meus pecados na terra. Ele não entra para interceder por ele mesmo, como o sumo sacerdote entrava, era o primeiro a sacrificar. O primeiro sacrifício no dia da expiação era matar um boi. Um boi equivale ao sacrifício de um leproso. Era o sacrifício do sumo sacerdote. Depois disso, pelos sacerdotes, ainda tinha o sacrifício de um carneiro. Eles tinham que sacrificar por ele mesmo. Mas Jesus não. Nunca precisou sacrificar ninguém por ele mesmo, porque nunca pecou. Por isso que ele não oferece sacrifício por si mesmo. Olha que coisa linda. Ele não precisou entrar 2 vezes diante de Deus. Só entrou de uma vez por todas. Se alguém lhe ensinar que ele entrou 2 vezes diante de Deus, é um mentiroso, adulterador de Bíblia, mau caráter, no sentido de
é ser desonesto intelectualmente, é um enganador. Porque a Bíblia me garante que Cristo entrou diante de Deus quando ele ressuscitou. Maria Madalena foi tocar nele e falou assim: não toque em mim, eu não fui para o Pai ainda, eu não acessei o Santíssimo no céu, Pai. E ela não tocou em Jesus. Mas naquela mesma noite, daquele dia, Jesus chegou diante dos discípulos, depois de falar com os 2 de Emaús, e ele disse: vem cá, toque em mim, para você ver que sou eu, não é um espírito, uma alma penada. Toque em mim. E todos eles tocaram em Jesus Cristo, porque já tinha ido ao Pai. Paulo vai dizer claramente que Jesus, ao ascender 50 dias depois, subiu aos céus e sentou à direita de Deus. Estevão, quando foi apedrejado, olhou para o céu e viu o Filho do Homem em pé à direita de Deus. São vários textos nas páginas do Novo Testamento, no ano 100, no primeiro século, dizendo que Jesus já estava sentado à direita de Deus. Se alguém disser para você que no século XIX, lá pelos idos de 1840 até 1850, que Jesus entrou pela primeira vez no Santíssimo no céu, é um grande mentiroso. Está adulterando a Bíblia, jogando textos diretos e claros da Bíblia no lixo. Não tem compromisso com a verdade, mas compromisso com a mentira. O mérito e o perfeito, o sumo sacerdote Jesus. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, Jesus adentrou ao maior e mais perfeito tabernáculo. Que coisa linda. Olha aqui, olha o texto. Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes. Quais são os benefícios presentes? Quais são os benefícios presentes? Um touro para você matar ou os dons espirituais na sua mente? Esses são os benefícios presentes através do Espírito Santo. Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, isto é, não desta criação. Não da criação. Ele não adentrou por meio de sangue de bode e nem de novilhos, mas pelo seu próprio sangue obteve eterna redenção para nós. O mais perfeito tabernáculo que Cristo entrou, depois de Deus o Pai, foi em cada um de nós, com o seu próprio sangue. Segundo Pedro, o sangue de Cristo é quem me purifica de todos os meus pecados. E o sangue de Cristo é uma tipologia do seu Espírito. Por isso que o Espírito dele é enviado aos nossos corações. Corpo e Espírito. Vamos então aqui para o próximo verso. Hebreus capítulo 10, versículo 21 e 22 diz assim, e tendo um grande sacerdote, grande aqui se refere ao sumo sacerdote, vem do contexto, desde o início do capítulo 10, versículo 1, né? Aí o sumo sacerdote está no contexto. Ele fala sacerdote para economizar, mas sacerdote no sentido do sumo sacerdote está exercitando o sacerdócio. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, acima, no comando da casa de Deus. Quem é a casa de Deus? O homem que escreveu isso aqui de Hebreus, o que é que ele falou sobre a casa de Deus? Em 1 Coríntios 3,16, vós sois o templo de Deus, a habitação, casa do Santo Espírito de Deus. Quem é a casa de Deus? Nós. Então, Deus o Pai colocou Jesus como grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos de Deus com um coração... Olha o coração, a casa aí, qual é a casa aí? O coração sincero, aonde ele habita. Coração sincero e com plena convicção de fé. Fé você tem nos pés, no estômago, ou fé é um sentimento que você tem na mente? De novo coração, pela segunda vez, mostrando que o Espírito habita aqui. Tendo o coração aspergido pelo Espírito, né? Para nos purificar. Olha onde é que é a purificação aqui, qual é o templo aqui, ó? Coração, mente, ó. Purificação acontece na mente, não é no lugar santíssimo. Purificar o coração de uma consciência culpada e tendo o corpo lavado com água pura. Água pura da palavra.
Porque a água só é pura, a palavra de Deus só é pura na minha mente se o Espírito de Cristo me iluminar. Senão não terei compreensão da palavra. E agora, caminhando aqui para a conclusão do nosso estudo, vamos por aperfeiçoamento em Cristo, que é a única possibilidade é através do sumo sacerdote. Não tinha como o homem comum cerimonialmente chegar e entrar no lugar santíssimo por si só. Morria, era queimado. Não podia. Então, o aperfeiçoamento só pode acontecer através do sumo sacerdote. Olha o que diz o texto de Hebreus 7, 26 a 27. De resumo, diz assim, ó, Jesus como nosso sumo sacerdote, né? Em vez de haver um sacerdócio humano pela hereditariedade da carne, contínuo, todo ano, Jesus é nomeado sumo sacerdote, perfeito e eterno. Um sumo sacerdote perfeito e eterno. Ele oferece sacrifício definitivo e final, único e final, por todos os nossos pecados. Um sacrifício que não precisa ser repetido. É uma vez só e acabou. Já imaginou, rapaz? Você vira igual aquele casal sem vergonha, né? O marido dá uma surra na mulher, cada um vai para casa do outro todo arranhado. Aí na semana seguinte, Fernanda, eles estão juntos de novo. Aí você já sabe, marca a próxima data, quando eles vão se arranhar de novo. Aí fica naquele vai e vem. Assim era o homem que pecava todo ano, meu irmão. E tinha sujeito que ia várias vezes durante o ano lá, porque ele pecava, tem que ter um animal para oferecer. E nunca resolveu o problema do pecado dele. Já imaginou um negócio desse? Cristo veio e resolveu o problema no âmbito espiritual, porque o pecado não acontece na carne, mas como disse Cristo, ele sempre acontece aqui. Você só peca porque você deu margem para ceder aqui. E aí Cristo foi e resolveu. Por isso que ele é o grande sumo sacerdote. Fim dos sacrifícios de animais com Cristo, né? Com o sacrifício de Jesus na cruz, os sacrifícios de animais se tornaram desnecessários. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá. Então não precisa você trazer mais cordeiro, porque o verdadeiro cordeiro, o de Deus, já foi sacrificado, né? Cumprindo todas as exigências dos sacrifícios de sangue lá do Antigo Testamento. Então, cumprido em Cristo. O sacerdócio de todos os crentes, né? No Novo Testamento, há uma doutrina do sacerdócio de todos os crentes, né? Alguns teólogos tratam dessa doutrina. Isso significa que todos os crentes têm acesso direto a Deus por meio de Jesus. Você não precisa estar indo, Fábio Amaro, vem aqui, rapaz, eu quero que tu ore por mim, porque só tu orar, Deus atende, porque se eu orar, Deus não atende, não. Atende, ore você. Eu não sou de igreja que é obrigado você vir se confessar para mim, para eu dizer, você está livre do pecado. Eu não tenho esse poder. Só Jesus faz isso. O próprio Cristo ensinou. A autoridade máxima neste mundo disse assim, ó, ore ao Pai, peça perdão em meu nome, um mediador, e eu resolvo o problema. Confie em mim, tenha fé e eu resolvo, né? É o que está escrito na palavra de Deus. Cuidado, 1 Pedro 2,9. Funções de liderança na igreja. Embora o papel do sacerdócio levítico tenha mudado, a igreja estabeleceu novas funções de liderança espiritual, é verdade. Aqui não se refere a títulos não, viu? Pastores, bispos, anciãos, que são responsáveis por ensinar, pregar e pastorear o povo de Deus. Olha só. Aqui, no texto de Efésios 4 e Timóteo 3, 1 Timóteo 3, não se refere a título de pastor, não. O texto bíblico se refere à responsabilidade. Se você recebeu o dom de ser bispo, vai servir, vai ser empregado da igreja. Não vai ser servido pela igreja. Quem mudou o cenário aqui, transformando pastor numa autoridade, e a igreja serve a ele, dando dinheiro a ele, bajulando ele, fazendo massagem nele, dando limousine de presente, helicóptero, tudo, foi esse pastoreado aí moderno. Não tem nada a ver. Pastor, ele tem que existir para servir. Se Jesus Cristo fosse rico e milionário, se os apóstolos de Cristo vivessem nadando de dinheiro, aí justificava você ser um pastor que a igreja lhe serve. Cristo disse, meu Pai e eu trabalhamos até hoje. Meu Pai serve a vocês, vocês não querem servir uns aos outros? Olha que palavra Cristo diz com toda a autoridade. Tem gente
adulterando a palavra de Deus, usando esses títulos para querer ser superior aos irmãos. Você não é superior. Se você tomar posse desses títulos, você está tomando posse de uma responsabilidade para ser servo, para ser escravo, para ser menor do que os irmãos da sua igreja. Isso é o que a Bíblia ensina. Isso é o que Jesus ensina. Qualquer outro ensinamento diferente desse vem do diabo, não vem de Deus. Ofertas espirituais. Em vez de oferecer sacrifício de animais, né? Bolo de flor de erva de farinha, azeite, tal. Ao invés de fazer isso, o que é que Cristo fez? Os crentes do Novo Testamento, eles são chamados a oferecer o quê? Sacrifícios espirituais, santo e agradável a Deus, através do culto racional, é o que Paulo diz. Dando qual o sacrifício agora a Deus? Ações de graça, louvor, um coração agradecido. Olha que coisa linda. Um sacrifício pela igreja, pelo irmão, para que a igreja tenha mais conhecimento. Isso é um sacrifício santo e agradável a Deus. Viu? Não é como alguns têm ensinado aqui. Quem é que tem 50 mil para dar na oferta hoje na igreja? O cabo levanta a mão, venha. Esse aqui é um sacrifício de óleo ungido, diz o pastor de hoje. Não tem nada a ver com dinheiro, com coisa física. Isso é um adultério, né? Isso é um verdadeiro estupro da palavra de Deus. A intercessão direta, para nós concluirmos. Jesus, como nosso sumo sacerdote, intercede continuamente por nós diante de Deus. Está aqui no livro de Hebreus 7:25. Os crentes também são chamados a interceder uns pelos outros. Nesse processo, você não se torna um intercessor. Você se torna um colaborador com Cristo no processo da intercessão. Você é um ajudante de Jesus, porque Ele é o grande intercessor. Amém? Deixar bem claro isso. Tipo e antítipo, para fecharmos aqui a nossa meditação. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele entrou aonde? Segundo Hebreus 6:20, diante de Deus. Diante de Deus. A Bíblia diz no Apocalipse que lá na nova terra, onde os santos viverão eternamente, lá não haverá templo físico, igreja. Porque a Bíblia diz o seguinte, que lá Deus é o verdadeiro templo. E o Cordeiro também é. O texto diz isso. Deus é o templo. Jesus entrou já nesse templo. Participou das coisas de Deus. Então, onde Jesus, o nosso precursor que foi na frente, entrou por nós, eu me sinto representado de estar diante de Deus pela fé que eu tenho em Cristo Jesus. Por causa de Cristo Jesus, eu acesso o Santíssimo. Por causa da fé. Porque Ele foi feito sumo sacerdote para isso. Né? E para sempre. Segundo a ordem, a tipologia espiritual que há na pessoa de Melquisedeque. Meus amados, concluindo, Jesus não foi feito nosso sumo sacerdote porque Deus ama títulos e queria honrar seu filho com isso, com esse título, mas porque através de Cristo todos nós também poderíamos ser feitos sacerdotes, auxiliares de Cristo, separados e consagrados para o reino de justiça e verdade, conforme o próprio caráter de Deus, né? Conforme é o caráter do único Deus verdadeiro. Por isso, Jesus foi feito chefe, cabeça desse serviço santo a Deus o Pai, e nós seguimos Ele também, oferecendo culto, oferecendo ações de graças a Deus o Pai, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso chefe, o nosso Senhor, o nosso sumo sacerdote, que como sacerdotes que somos, segundo Pedro 2,9, nós precisamos obedecer a esse nosso sumo sacerdote. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos cubra de bênção e o seu Santo Espírito coloque em nossa mente que nós devemos nos comportar como sacerdotes consagrados, a exemplo, ao espelho do grande sumo sacerdote, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.